um monte de dicas não funcionam na relação com seu filho. Oi, Ana Gabriela, tudo bem, querida? Olá, Márcia, tudo bem? Boa noite. Um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Muito Muito obrigada obrigada por por esse ter convite. feito o convite. A gente é que agradece você estar aqui, minha querida. Sei o quanto que a sua agenda é intensa, é pesada, o quanto que você hoje atua como Kid Coach, trabalhando bastante e ainda dá atenção à casa, enfim. Muito obrigada mesmo. Ana Gabi, o Obrigada. tema de hoje é o seguinte: por que um monte de dicas, um monte de conselhos, você está procurando coisas no Google, perguntando para as amigas nos grupos de mães por que essas coisas todas não funcionam, ou até funcionam, mas funcionam por um período. E esse é o nosso tema de hoje. Eu queria introduzir esse assunto e já eu quero te perguntar algumas coisas, porque eu sei que você, durante um tempo, por não ter ainda um método na mão, você acabava buscando também o que a maioria das mães faz, e não há nenhuma coisa errada nisso. Eu acho que assim, a gente vai buscando qualquer coisa para Sim. encontrar a solução. O Ana Gabi, essa semana nós Opa. estamos lançando hoje o programa, o curso Mãe Melhor Versão, que é um pocket, é um compacto do nosso programa de formação online para mães, focando as dificuldades que a mãe tem no seu dia a dia, na rotina que ela tem no convívio com seu filho. E aí foi muito interessante, porque a gente está com mais de 9.000 pessoas acompanhando os nossos vídeos e tal, e também as nossas publicações, né? Nosso Insta cresceu loucamente aí essa semana, foi bem bacana. Uhum. E aí temos um grupo VIP, e é interessantíssimo que a maioria das mães entrou no grupo VIP, entrou nesses grupos de WhatsApp para me pedir dicas. E aí eu acolho cada mãe com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. E elas vêm me perguntar, me dá uma solução, me diz o que fazer. E aí eu queria falar com essas mães agora, sabe, Gabi? Eu queria falar assim, aonde você encontrar esse pó de pirlim-pim-pim, essa poção mágica, você me avisa que eu quero ir lá. Que não existe, né, Márcia? Isso aí. Existe. Então, começando a te trazer te contextualizar, queria que você falasse um pouco primeiro sobre isso, depois eu quero te perguntar algumas coisas da sua relação com o João, o que funcionou, o que não funcionou. Mas primeiro eu queria que você introduzisse um pouco, você já foi dizendo, porque não existe, né, Muito Márcia? bom, exatamente, muito bom isso que você falou, né, Márcia? E quando você me apresentou, era exatamente a maneira como eu ia me apresentar aqui. Acima de tudo, eu sou mãe. Então, aqui eu queria me colocar, né, não somente como Kid Coach, como mentor e trainer do ICIS, que acompanho alunos, né, ajudo as pessoas a virem para a nossa missão de transformar famílias, né, Márcia? Ajudar na transformação de crianças de gerações e trazer também os pais e os educadores nessa transformação para que eles encontrem suas próprias soluções. Acima disso tudo, né? Eu sou mãe e foi o fato de ser mãe que me trouxe para toda essa transformação. Não é exatamente, não vou dizer que é o meu papel principal, porque eu não sei se existe um papel principal, mas é um papel que me faz buscar muitas coisas e que me trouxe até aqui. Então, acima de tudo, eu sou mãe e sim tive muitas experiências antes de conhecer o método, em que eu acabei, né, buscando também essas soluções. E é muito interessante, né, Márcia? Porque a gente fica nessa busca de uma mãe perfeita, de uma mãe que não existe. E buscando, né? Muitas vezes acontece de buscar uma solução externa. A gente acaba buscando uma solução externa, buscando fora, buscando dicas, orientações e busca no Google, quando as respostas estão aqui dentro da gente, né? E é justamente isso que o método nos traz. Nós ajudamos a encontrar aquilo que faz sentido para cada família, para cada sistema familiar, para cada criança, para cada situação da família, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, esse olhar para si. E não necessariamente trazendo assim, então eu preciso ter todas as respostas, e aí é como se aumentasse a culpa, né? Mas eu não tenho a resposta, e agora como eu faço?
Não, e é num processo de coaching justamente que a gente vai ajudar a trazer essas reflexões, as perguntas que vão instigar, provocar e entender, né, qual é o caminho para que os pais encontrem as suas melhores estratégias, né? Então, é muito interessante isso hoje. Eu aqui trago meu relato como mãe de que já esteve nesse papel também, de buscar dicas e procurar no Google, enfim. E que hoje eu vejo muito diferente. Eu não só aplico o método na minha casa e sei que tem aquilo que faz sentido pra gente, a gente busca através de entender pensamento, sentimento e ação, o que pode ser diferente para a gente alcançar o que deseja. Além de aplicar isso aqui na minha família, também levo isso para outras famílias para que encontrem suas melhores soluções. Obrigada, Ana Gabi. Quero saber mais detalhes. Queria dar boas-vindas para o pessoal que está chegando, que está entrando aqui. A Rosivânia Dias de Oliveira dizendo que amou a Semana da Mãe protagonista. Obrigada pelo carinho. E muita gente amou. E muita gente que já ouviu os vídeos. É uma pena que eles saíram do ar ontem, né? Saíram do ar ontem. Os 3 vídeos da Semana da Mãe protagonista saíram do ar ontem. Mas assim, foi incrível porque muitas pessoas me relataram que ao ouvir esses 3 vídeos, ao ver esses 3 vídeos, ouvir coisas que eu falei nesses 3 vídeos, e elas já colocaram em prática algumas coisas e funcionou. E aí é muito interessante, Ana Gabi, que nos grupos, esse grupo VIP está muito interessante, porque o pessoal vai puxando assim assuntos e aí as pessoas vão se identificando com esses assuntos. Outro dia o assunto forte era a questão da criança que faz birra. Hoje de manhã o assunto mais forte era assim, a criança que era mais emotiva. Hoje de tarde o assunto mais interessante que surgiu foi a questão do desfraude. O que eu reparo, agora falando com a Ana Gabi, com toda a audiência, assim, o quanto que as situações elas são mais ou menos as mesmas. Gente, o que traz os maiores problemas para a vida de mãe, de pai, não são aquelas coisas grandiosas, uma criança que tem uma patologia, porque a gente meio que vai se adaptando a esse tipo de coisa. O que traz transtorno na nossa rotina são essas coisas do dia a dia. É o cocô fora do pinico, é a criança que não estuda, é a birra cada vez que você chama para comer ou para sair da tela. Essas coisas é que tiram você do sério e tiram você aquele desejo. O que eu vim fazer aqui nessa maternidade? Você se pergunta, será que eu estou no lugar certo? Será que era isso mesmo, ser mãe? Essa é a hora que você começa a se desesperar e aí você começa a agir de uma maneira que não funciona. E aí você começa a partir para isso que a Ana Gabi falou assim, você parte para fora. Gente, me diz aí, o que eu faço? Próximo. O que eu faço? Aí você fica coletando um monte de informações. E a cada tentativa dessa, a culpa vai aumentando, sabe, Márcia? Porque, caramba, tentei isso, não funcionou. Eu, sinceramente, me senti uma mãe em recuperação. Sabe o aluno quando não passa de ano e vai para recuperação ou não tira nota boa e vai para recuperação? Eu me senti uma mãe em recuperação. Caramba, errei de novo. Não deu certo de Caramba, novo. nunca tinha ouvido essa visão. Que interessante, Ana Gabi. Eu me senti como assim. Caramba, errei de novo. Caramba, fiquei de recuperação de novo. Fiquei de recuperação. Exatamente, era essa sensação que eu tinha. E eu passei por uma situação que eu gostaria de compartilhar aqui com a sua audiência. Eu tô louca para ouvir. Só que eu quero saber se mais alguém aqui na nossa audiência alguma vez teve essa sensação que a Ana Gabriela trouxe, que eu nunca tinha ouvido. Nós somos amigas, a gente conversa, mas ela nunca tinha me relatado essa sensação de mãe em recuperação. Eu queria saber se alguma de vocês, alguma vez, já se sentiu assim, essa mãe que não acerta nunca, está sempre errando, e aí a culpa vai aumentando e você se sente, levei bomba de novo, mais um PEN na minha vida. Aproveitando me diz Exatamente. Aí, é prudente combinar a troca de mamadeira por algo que a criança quer muito. Vai depender com o jacarezinho. Se isso fizer sentido para você e na sua família, na relação com o seu filho, tá?
A gente nunca te diz está certo, está errado, a gente não julga. No método, a gente nunca vai te dizer que você é uma mãe que ficou em recuperação, que você está errada. Nunca a gente vai te julgar. Mas a gente vai te ajudar a compreender o que vai funcionar para você. Ana Gabi, me conta alguma situação que você buscou ajuda, buscou uma dica, diz onde é que foi essa dica e como é que você aplicou e o que aconteceu, se funcionou, se não funcionou. Quero muito te ouvir. Então, Márcia, essa sensação de me sentir em recuperação era justamente por isso que você acabou de falar, né? Por estar buscando algo que está fora e não olhar para dentro. Então, a gente fica sempre tentando se adequar ao que está certo ou que está errado e aí não encontra aquilo que faz sentido para a gente. E aí, por isso, vinha essa sensação, tipo, levei bomba de novo, né? Porque a gente estava tentando se adequar ao externo. Mas vamos lá, você falou aí das situações que são comuns, né? E uma delas é o que eu gostaria de compartilhar aqui, que é justamente sobre desfraude mesmo. O desfraude noturno, especificamente, foi uma questão que levou um tempo aqui em casa para ser resolvida. Eu sou mãe do João, que tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora em maio. E eu comecei. O desfraude diurno dele foi relativamente tranquilo, não foi nada rápido. Ele estava mais ou menos com quantos anos? O diurno, ele estava com 2 anos e meio. E foi relativamente tranquilo. Não foi algo mágico, porque também tem isso, né, Márcia? A comparação. Com 2 anos e meio, ele teve até uma certa, vamos dizer assim, precocidade. Porque normalmente a criança faz o desfraude já próximo dos 3 aninhos mesmo. Você já de 2 anos e meio, nossa, foi super rápido, vamos dizer assim. Foi. E foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Essa é uma outra questão também, Márcia. Foi tranquilo e às vezes a gente acaba se comparando, né? Nossa, mas fulano fez o desfraude do filho e em 2 dias já estava resolvido. Aí eu falava assim, levava 1 semana, 2 semanas e eu ficava, ai meu Deus, como é que é? Como é que não é? Mas sim, foi tranquilo. Hoje eu vejo que foi tranquilo. Na época também eu estava bem resolvida com isso, mas existe muito essa comparação, né? Ah, se vai ser em 1 dia ou se vai ser em 1 mês, enfim. Mas não trouxe grandes preocupações pra gente. E depois do desfraude diurno, aí chegou um momento, próximo dos 3 anos, que eu achava que já dava para a gente ter, né, partir para o desfraude noturno. E aí busquei, Márcia, no Google. Eu fui conhecer o método, né? Hoje eu sou aqui de coach mentora. Eu fui conhecer o método quando o João já tinha 4 anos, né? Ele nasceu em 2012, lá em 2017 eu fui fazer o curso. E aí fui buscar no Google dicas e orientações, e faz isso, e faz aquilo. Então, tem aquela coisa, né? Diminui o líquido antes de dormir. Vou falar uma coisa que você vai achar até engraçado. Usava fralda de veterinária. Sabe a fralda que coloca para cachorro? Um colchãozinho que coloca para cachorro, assim? Aí bota isso no lençol. O meu marido falava, você tá louca, muita coisa doida. O João, na época, ele tomava, antes de dormir, uma vitamina de banana. E aí, nessa de tira o líquido, né? Eu falei, caramba, mas ele, né, é nutriente, tem ali, tá alimentando ele, enfim. E aí, o meu marido trouxe uma solução na época que foi engraçada, que, enfim, ele até gostou, o João até gostou, que foi a vitamina seca, que era tirar a água da vitamina, ou seja, a gente amassava a banana e jogava o leite em pó em cima. Então tinha o elemento banana, tinha o elemento leite, mas não tinha água. E aí foi legal, o João até gostou, só que não fez diferença nenhuma no desfraude, Márcia. Ele continuou fazendo xixi na cama, e a fralda continuava amanhecendo super cheia. Enfim, não fez diferença nenhuma de diminuir o líquido ou tirar o líquido, não fez realmente diferença. Coloquei lá a tal da fralda veterinária e tudo mais, a fralda para cachorro no lençol. Fralda para cachorro. Com direito também, com direito a cheirinho também. Quando eu falo isso, que eu coloquei fralda que é para cachorro no lençol, no colchão do meu filho, as pessoas riem muito. Então eu sei que é muito engraçado. E aí coloquei lá a fralda, porque aí ele estaria... A ideia seria algo como ele estar sem fralda, mas você não ter, né, a chateação de molhar o colchão. Enfim, não fez diferença nenhuma também. Aí tentei também acordar ele no meio da noite para levar para fazer xixi. Enfim,
foram várias soluções, várias tentativas de solução, e que cada uma só trazia, na verdade, mais frustração, mais culpa, né? Mais dessa sensação de estou em recuperação, mais uma bomba que eu levo, né? E quando, na verdade, em algum momento eu percebi que não era o momento. Não era o momento dele, e não só não era o momento dele, como não era o nosso momento como família, né? Nós, como família, não estávamos preparados para, naquele momento, partir para esse marco de desenvolvimento. Na época, inclusive, que teve essa primeira tentativa... Uau! Eu preciso parar você. Eu preciso parar você. Isso que você falou é lindo. Nós, enquanto família, não estávamos... Eu arrepiei aqui. Nós não estávamos preparados para esse marco de desenvolvimento. Nossa, isso é de uma profundidade e de uma autoobservação muito linda. Não sei se você conseguiu perceber isso na ocasião ou se foi tempos depois que você percebeu. Isso. Foi na ocasião, assim, hoje eu tenho uma visão ainda mais aprofundada sobre isso, mas na ocasião eu parei para olhar para a gente, né? E eu percebi que tinham outras coisas acontecendo além disso. Na verdade, assim, eu estava num momento de transição de carreira, mas que eu ainda não tinha encontrado kids, então eu ainda estava frustrada com relação a isso, porque eu já não queria mais trabalhar no mundo corporativo, mas ainda estava numa busca que me trazia uma certa frustração. Em pouco tempo depois, ou em algum momento, eu me percebi em depressão, inclusive. O meu relacionamento, né? Eu e meu marido, os pais, a gente como casal, a gente não estava bem. Então, assim, a gente estava totalmente desestruturado. A gente não estava pronto para aquele momento. Nós, como família, não estávamos prontos. E, na verdade, Márcia, uma coisa que isso sim eu percebi depois, né? E principalmente na minha visão como Kid Coach. Eu percebi que eu estava depositando as minhas frustrações naquela conquista dele. Então é como se fosse assim, aqui eu vou acertar. Porque não estava legal na minha vida profissional, não estava legal no meu relacionamento e tipo assim, com ele eu vou acertar, sabe? Então tipo, é como se eu quisesse moldar numa conquista dele uma necessidade que na verdade era minha, né? De não estar em recuperação. E quando eu me toquei... se você elegesse essa conquista como uma conquista reparadora de todas as outras conquistas que você não estaria realizando de alguma maneira, por razões várias, enfim. Mas a gente não faz isso conscientemente, né? A gente simplesmente faz. Eu queria, pessoal, que vocês começassem a se conectar com essas coisas que a Ana Gabriela está falando. Ela falou duas coisas muito importantes e que talvez seja o caso de muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje e que estão nos acompanhando nos grupos. Primeiro, o quanto que às vezes nós não conseguimos uma mudança comportamental no filho, seja desfraude, seja desmame, seja uma alimentação adequada, porque nós não estamos com prontidão para aquele marco evolutivo da criança. De alguma maneira nós mantemos, sem perceber, não é proposital. Mantemos a criança infantilizada, mantemos a criança birrenta. E isso, muitas vezes, eu vou falar uma coisa que talvez você não tenha parado ainda para observar e que a Ana Gabi trouxe aqui. Essas situações, às vezes, vêm tamponar, vêm encobrir outras situações mais sérias que você está vivendo e que você acaba dando toda a sua atenção àquilo para não focar nas outras coisas que precisam ser resolvidas. Às vezes é a relação com o pai, a relação com o ex-marido, às vezes é a situação financeira, às vezes é a situação profissional, às vezes são situações suas. Então você acaba dando tanta atenção àquilo e aquilo fica tão pregnante que passa a ser um ponto de honra, quase de desespero. E aí, quanto mais desespero, mais ansiedade e menos você consegue resolver. Bom, se vocês acharem que isso está fazendo sentido, dá aqui um coraçãozinho para a Ana Gabi, porque ela hoje está trazendo reflexões incríveis aqui para a gente. Dá um coraçãozinho aqui para a Ana Gabi, porque, olha, tem gente aqui que está dizendo, parece que vocês estão falando de mim, que bacana, porque é esse
insight, é essa clareza que a gente quer trazer para vocês. Por favor, Ana Gabi, eu tinha que te parar. Continua, que está incrível. Tá ótimo, Márcia. Tá me ouvindo bem? Eu tive Muito que tirar bem. aqui o fone, beleza. Então, é isso, assim, e é exatamente isso que você trouxe, né? Às vezes está no inconsciente justamente para tapar, né? Ou, tipo, embaçar a vista para algumas coisas que a gente, no fundo, não quer ver. Na época, se você me perguntasse, eu ia falar simplesmente que é uma questão prática, né? Que é muito mais fácil uma criança desfraldada e não precisaria ficar naquela coisa de ir e trocar fralda. Naquele momento, eu tinha muito isso na cabeça, que era uma questão prática. E que eu ia gastar um tempo ali no desfraude, mas que depois ia resolver minha vida. Então, eu queria resolver minha vida. Eu não estava resolvendo em outros assuntos, queria resolver nesse ponto. A situação era exatamente essa. Então, depois de perceber isso, a gente deu um tempo, relaxou um pouco, né? E depois, acho, se não me engano, com 3 anos e meio, o desfraude foi acontecer no tempo dele, no tempo que nós estávamos prontos e que deu tudo certo e que não havia mais essa culpa, enfim. E que aí foi outra, né? Foi um outro momento. Foi, de fato, a gente, como eu não conhecia ainda o método, ainda não trouxe essa participação dele, né? Para a solução, mas o olhar para si, o olhar para dentro, o olhar, né, do sistema familiar foi muito importante nesse momento. E tem uma outra situação também. Eu quero ouvir. Só que, novamente, eu preciso fazer aqui uma observação incrível sobre as coisas que você está trazendo para a gente, né? A criança, ela é uma coisa natural, pessoal, é orgânico o desmame. É orgânico o desfraude, é natural. E quando a gente simplesmente está tranquilo... Gente, eu não me lembro, definitivamente eu não me lembro. Olha, eu tenho 3 filhos, passei pelo desfraude de 3 crianças, eu não tenho nenhum registro do desfraude, porque simplesmente aconteceu. Eu não tinha nenhuma inculcação com isso, eu não tinha nenhum problema sobre isso. Para mim, quando fazia xixi fora do piniquinho, eu ia lá, limpava e aí se fazia perto do piniquinho, dizia assim, nossa, que legal, você já está fazendo perto do piniquinho. Isso para mim era tranquilo. Quando fazia o cocô na calça, dizia, ai, 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 que futum, vamos limpar esse negócio. E a gente ia brincando, rindo, se divertindo com aquele cocô fedido e tudo bem, porque cocô é fedido mesmo. É diferente de eu dizer, que coisa feia! Onde já se viu uma criança da sua idade fazendo cocô nas calças? Nesse momento, quando você fala coisas desse tipo, você realmente começa a criar um problema. Eu já te ensinei, meu filho, que você precisa fazer, você já está muito grande. Que feio! Toda vez que a gente usa essas expressões, que feio, cocô é feio, que coisa feia, você é sujo, que coisa suja. Nojento. Toda vez que você usa essas expressões, aí sim, você está tirando aquilo que seria uma coisa completamente natural e transformando num grande problema. Eu estou falando de desfraude e você pode fazer essa metáfora para qualquer outra situação de comportamento infantil. Estudar, tela, comida, a relação com amiguinhos. Toda vez que você transtorna isso e dá uma conotação, está errado, não pode, você não Ou pode... compara com um amiguinho, né, Márcia? Não vê o seu amiguinho, faz tão direitinho, olha que bonitinho como ele faz, olha o seu irmão. Aí você está causando um problema, sim. Ana, está maravilhosa essa nossa conversa, eu só vou responder aqui a Jéssica Vilela, que ela coloca assim, quando uma mãe se sente culpada em não conseguir algo, ela pode passar esse sentimento para a criança? Jéssica, você já deu a resposta na sua própria pergunta. O que te parece? Legal, legal essas perguntas aqui. Deixa eu ver que tem mais pessoas perguntando coisas aqui. Eu não consigo acompanhar aqui as perguntas, Márcia, então... Sim. Chama o meu filho
filho de bebê, ele tem 10 anos. Acho que estou contabilizando ele. Ah, sim. Quero saber como devo agir com minha filha de 4 anos para dormir no quarto dela, pois ela dorme mais madrugada. Mais madrugada vai para minha cama. Então, negra, não tem uma solução única. A gente está acabando de falar exatamente isso agora. Não tem uma solução única. A Ana Gabriela falou exatamente das diversas ideias, sugestões, dicas que ela recebeu e que não funcionaram. Foi quando ela olhou para dentro, foi quando ela olhou para a relação dela consigo mesma, quando ela olhou para ela e para a relação dela com a vida, a relação dela com o esposo, a relação dela com o filho, foi que ela encontrou a solução para lidar com a situação. E é isso que a gente vai o tempo inteiro ensinar a você no método Core Kid Coaching, a você se empoderar e você encontrar as soluções. Não existe um como eu devo agir. Aliás, quem é que está falando comigo? É a Negra Abençoada. Negra Abençoada, o dia que você descobrir essa fonte, que te der um pó de pilim-pim-pim, uma solução mágica, você me avisa que eu vou lá. Porque não existem soluções prontas, não existem soluções mágicas. Existem descobertas, e aquilo que a Ana Gabi falava hoje logo no início. As soluções estão dentro de nós. Por quê? Nós conhecemos nosso filho. Nós conhecemos o nosso sistema. Agora, o que falta muitas vezes são ferramentas, são técnicas que você pode adquirir, e é isso que a gente entrega a você no método, para que você possa aprender a fazer isso. Ou seja, que você possa aprender a descobrir as soluções junto com seu filho. Eu estou vendo que a Denise também está perguntando aqui sobre como tirar a filha do quarto. Então, hoje, né, o método nos traz esse caminho de buscar as suas próprias soluções. Então, hoje vocês têm a opção de participar de um processo, né? No caso de 4 anos, seria aí um atendimento parental com uma Kid Coach ou com um Kid Coach. Ou até, se isso fizer sentido para vocês, de vocês trazerem essa solução para a sua casa, ou até de ter uma nova opção, uma nova profissão, né? Na verdade, uma nova atuação como profissional, se tornar Kid Coach também, né? Então, fazer a formação do método Core Kid Coaching. Então, assim, são caminhos para que vocês encontrem aquilo que faz sentido para cada uma, porque não necessariamente o que vai funcionar para a Negra Abençoada vai funcionar para a Denise, por exemplo. E ambas falaram de dormir no quarto da filha de 4 anos. A mesma questão vai ter soluções que são diferentes para cada sistema familiar. Olha que lindo que a Jéssica Vilela está colocando aqui. As soluções estão dentro de nós e precisamos aprender as vivências, algumas coisas com os seus filhos, sem terem o medo de errar em algo. Exatamente, exatamente. Pessoal, eu não tenho nenhum problema de vocês me pedirem dica, não tenho nenhum problema como está acontecendo no grupo. Eu tenho sempre um carinho muito grande, sabe por quê? Porque eu sei que você está pedindo dica porque você está desesperada. Eu sei que você está me pedindo conselho, primeiro, porque você confia em mim. Muito obrigada mesmo por isso. Então, quando você me pede um conselho, quando você me pede uma dica, eu entendo, primeiro de tudo, que você confia na minha competência técnica. Então, eu te agradeço a sua gentileza por isso. Mas eu não vou ser leviana em te dar sugestões. Eu não posso ser uma pessoa que te diga do alto do meu saber que eu sei o que vai resolver na sua vida. Eu costumo brincar, na Gabi, que eu mal e mal sei o que funciona na minha vida. A gente vai aprendendo, né, Márcia? A gente vai aprendendo, né? Mal e mal eu consigo hoje resolver, aos 64 anos, coisas na minha vida, graças a Deus. Isso é processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento interior, espiritual e emocional, psíquico também. Mas eu não me arvoro a achar que eu vou te dizer algo como uma super nani e te dizer, olha, você vai fazer isso, você vai fazer assim. E aí, por falar em super nani, outro dia eu estava numa live com o Bruno Giuliani e eu fiz questão de contar isso. Pessoal, vamos entender que só vai ao ar
os programas que as sugestões da Super Nani funcionou. A maioria E dos naquele tempo do programa, né, Márcia? Naquele tempo do programa, porque a gente não sabe como é que fica depois, né? O que a gente sabe é que o que a gente traz aqui no método, quando a família encontra aquela solução que realmente faz sentido e aquilo que funciona para aquela família, é uma solução que perdura, né? Que traz resultado a longo prazo, que é perene, né? Por quê? Porque é aquilo que é customizado, aquilo que funciona só para aquela família. E talvez aquele tempo ali funciona no programa, mas a gente não viu depois, né? A gente nunca viu 6 meses depois. Exato. Ana Gabi, você ia contar um outro caso, eu tô doida para ouvir. Sim, ia contar um outro caso. Na verdade, foi ainda antes. Foi quando o João tinha 1 ano e meio, com a questão da chupeta. Estou trazendo casos icônicos, mas de fato, quando eu paro para pensar, assim, os mais marcantes foram esses dois. O João, com 1 ano e meio, ele já estava na creche, ele entrou na creche com 9 meses, na verdade. Ele não era uma criança de ficar muito doente, na verdade. Aqui é uma questão, né, muito comum, inclusive, quando os bebês entram em creche, tem aquele contato com outras crianças, enfim. Mas com 1 ano e meio, ele pela primeira vez teve, e eu não lembro mais exatamente se era estomatite ou se era pé, mão, boca. O fato é que ele estava com a boquinha toda ferida, tinha diáfitas. E, claro, isso afetou no apetite dele. Como a criança sofre quando tem essas coisas. Pois é. Pois é. Então, ele não estava comendo direito e ele ficou uns 4 dias, talvez assim, e ele usava a chupeta para dormir, somente para dormir. Nesse período que ele estava, né, com as feridas na boca, ele não pegou a chupeta. Ele desprezou, ele não quis. Até porque imagino que devia incomodar, né, ferida e tudo mais. E aí, depois desse tempo, depois desses 4 dias, mesmo ele se recuperando, eu simplesmente não voltei com a chupeta, não ofereci mais uma vez. Esperei um dia para ver se ele ia perguntar sobre ela, esperei o segundo dia, esperei mais um dia, até que eu perguntei para ele, filho, você quer a chupeta? Né? Perguntei da maneira como ele falava lá, e ele falou, não estava fazendo falta para ele. E aí depois, na consulta de 2 anos com a pediatra, ela falando, né? Ai, tudo bem? Fazendo o checklist, né? Ai, não sei o que, chupeta. Eu falei, então, chupeta ele não tá mais chupando chupeta. E ela falou, mas por quê? Como é que foi isso? Porque não se tira chupeta antes de 2 anos e meio. Sabe? Veio com uma verdade, né? Como se fosse assim, uma regra que tem que ser seguida por todos. Todos os seres humanos do mundo têm que chupar chupeta e não podem tirar. E aí vou abrir aqui um parênteses, né, Márcia? Não significa, não estou falando aqui que a gente não deve ouvir os pediatras e continuo ouvindo e vocês vão entender o que eu vou falar aqui depois. Mas ela primeiro veio com essa regrinha, né, com essa orientação, com essa verdade. Não se tira chupeta antes de 2 anos e meio. Inclusive ela trouxe, isso pode trazer um trauma, como é que foi isso? Porque se a gente não fizer do jeito certo. E eu expliquei para ela a situação. Falei, olha, foi assim, assim, assim. Eu percebi que ele não estava sentindo falta. Até perguntei para ele e não foi uma necessidade. Eu não ia simplesmente empurrar a chupeta goela abaixo novamente. E aí ela falou, porque não se tira a chupeta com menos de 2 anos e meio? E aí ela falou, ok, então assim faz sentido, realmente faz sentido o que você falou. Mas foi mais uma situação que não necessariamente eu fui buscar no Google ou fui buscar a orientação dela. Tem os pitecos, mas tem os pitecos. No caso, um pediatra não dá piteco. O pediatra, lógico, ela estudou alguma coisa sobre isso. Ela não entendeu bem o que ela estudou, porque essa é a parte mais da psicologia que às vezes os pediatras não se aprofundam. Então, ela passou meio batido por essa aula, com todo respeito, mas brincando aqui um pouco, porque essa, lamentavelmente, não é uma seara de muito domínio do pediatra. Deveria ser. Então, nem de longe esse tipo de colocação que ela fez para a Ana Gabi faz sentido. O que ela deve ter ouvido falar é de tudo que o Winnicott fala, que o objeto transicional, que é a chupeta, ou é o bonequinho, ou é o paninho, não deve ser tirado. O que ela deve ter ouvido falar é de todos os estudos de Winnicott, que fazem todo sentido, que é, se a criança ainda está tendo necessidade daquele objeto,
é a forma como ela está tendo controle sobre o mundo. Então, a gente não tira, como alguns pais às vezes fazem, botando pimenta, ou dizendo que tem cocô de barata, enfim. Coisas do tipo. Não é desse jeito que se faz, né? Então, o que o Winnicott fala é que é um tempo natural que a criança vai se desprendendo daquele objeto à medida que ela vai estabelecendo uma relação de mais maturidade com o meio ambiente onde ela se insere, na família, no colégio, com as outras colegas, coleguinhas. Então, ela deve ter ouvido falar sobre isso, mas não pegou a aula toda, né, Ana Gabi? E aí ela te trouxe uma informação, não se faz, pode trazer trauma. Não é bem assim, gente. Vamos entender as coisas. E é importante o conhecimento para que a gente não vandalize uma informação ou não distorça uma informação, né? E você não foi lá buscar, mas isso acontece às vezes, que não é o caso da pediatra, mas assim, acontece às vezes da sogra dar uma opinião, a mãe dar uma opinião, a amiga dar uma opinião. Outro dia, uma pessoa muito próxima de mim disse assim, olha, quando meu filho, ele joga jogo, ele tem 5 anos, e ele joga um jogo que não tem, eu não sei o nome do jogo, eu não vou lembrar nem de logo. É um jogo que ele joga com o meu marido é cirurgião do cérebro, então ele está o tempo todo trabalhando muito com o jogo, até porque ele olha para o batéria, então é um treino para ele. E o filho joga esse jogo que não mata ninguém e tal. E ela tem percebido que essa criança, né, de 5 anos tem aumentado o nível de atenção concentrada depois que ele começou a jogar esse jogo. O que é a parte boa dos jogos. É a parte boa dos jogos. E se você tem uma criança que precisa aumentar a atenção concentrada, expor essa criança por 15 minutos por dia não vai trazer nenhum dano e ainda vai desenvolver alguma coisa. E foi interessante que uma amiga dela virou para ela e falou assim, mas você ainda não leu? Você ainda não viu que é um malefício imenso as telas para as crianças? Ela falou, sim, eu estou falando de 15 minutos para... Não é todo dia, é de vez em quando, para melhorar a atenção concentrada dele. Então, gente, não existe uma regra única, pelo amor de Deus. Não existe uma dica que vai resolver a sua vida. Esteja antenado, atento ao que está acontecendo dentro da sua vida e na relação com seu filho. Deixa eu só ver aqui. Então, verdade, cada dia é uma aprendizagem, crescimento interior. Ah, querida Bárbara Chiquelho, Ana Gabi está aqui. Oi, Bárbara. Nossa aluna. Cada estrutura familiar tem sua funcionalidade. Obrigada, Bárbara. A minha dificuldade atualmente é lidar com ciúme entre irmãos, um de 3 meses e outro de 3 anos. Novamente, né? Você está no meio dessa relação e você tem como transitar com isso. As minhas filhas nunca usaram chupeta, não gostavam, portanto, eu também não insisti, claro. A minha filha tem 7 anos e gosta do gogó dela pela manhã. Não sei o que é o gogó. Ok. Creio que ao invés de deva tirar e sim deixar o filho ter a sua maturidade psíquica para deixar, por exemplo, a mamadeira, a chupeta. Exatamente. Isso tudo tem o seu momento. Ana Gabi, o que você hoje, né, depois que adquiriu o método e desde então... O João estava com quantos anos na ocasião? 4, né? Quando você adquiriu 4 anos. 4 anos. Ele está agora com 8. O que você vê que o método ajudou você de uma maneira prática dentro de casa? Eu sei porque a gente já conversou sobre isso, mas eu gostaria que você contasse para a nossa audiência, por favor. Uma coisa que foi de cara, assim, inclusive, enquanto eu ainda estava estudando, né? Ainda assistindo aos videoaulas dos módulos, enfim... Foi quando eu tive contato primeiro com a comunicação não violenta e que eu comecei a aplicar isso nas minhas conversas no dia a dia com ele, usando os 4 passos da comunicação não violenta. Ele tinha 4 anos. Algumas pessoas hoje no grupo me falaram, não, mas meu filho não responde, ele só tem 4 aninhos. Gente, a criança com 2 aninhos, ela já tem prontidão de compreensão. Aos 3, ela já se comunica de uma maneira bastante razoável. E aos 4, ela está num trânsito elegante com a linguagem. Fiquei tranquila com isso.
Márcia, eu não lembro exatamente quantas vezes foram, mas foram pouquíssimas vezes. Imagino que tenha sido umas 3 ou 4 vezes que eu tenha usado o passo assim conscientemente com ele, né? E aí, logo depois, tipo, na quinta vez que a gente estava conversando, ele se comunicou comigo usando os passos da comunicação não violenta. É claro, né, pessoal, que eu não cheguei para ele e falei, filho, vamos agora conversar nesse sistema que funciona com 4 passos, que é assim, assim, assim. Não, eu simplesmente conversava com ele, filho, quando acontece isso, a mamãe se sente assim, e o que, que você acha da gente fazer? Falava da necessidade e de um pedido de negociação. E aí ele usou a comunicação não violenta para falar comigo, Márcia. Ele falou assim, mamãe, quando acontece isso, eu fico chateado, porque eu queria que você fizesse assim. Por que, que a gente não pode fazer na próxima vez? E eu fiquei assim, Márcia, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, eu não tô acreditando. Eu falei assim, cadê a pegadinha? Não é possível. É a pegadinha. Esse caso você ainda não tinha me contado, não. Amém. É verdade. Essa foi a primeira, assim, a primeira mudança que eu vi na minha família, né? E ele tinha 4 anos. Então, assim, é legal, porque você começa a ter um tipo de abordagem diferente com a criança, ela aprende muito rápido. Ela faz uma mudança comportamental muito rápido e ela rapidamente começa a fazer uso desse mesmo tipo de abordagem com você, com os amigos. A Flávia Puyal, é uma pena que a live com ela caiu muitas vezes, que ela estava num dia lá em Petrópolis, com a conexão estava péssima. Mas ela estava contando que ela tem 2 filhas, são gêmeas, e aí a forma como ela tem conversado com as meninas, depois que ela adquiriu o método, fez muita diferença. E aí as meninas brigavam muito entre si, e teve uma hora que uma começou a encrencar, a outra disse assim, olha só, a gente tem 2 opções, ou a gente continua brigando ou a gente resolve isso aqui. O que você prefere? Muito bom, muito bom. É muito bom, elas têm 10 anos, entendeu? É muito legal. Você vê que a criança começa a absorver uma nova maneira de lidar com os problemas da vida. Por conta de nós mudarmos a nossa abordagem, eles também ficam mais capazes, mais aptos, mais hábeis a também mudar a abordagem. Ao invés de partirem para o chute, pontapé, birra, grito, choro, eles começam a encontrar maneiras de conversar sobre aquilo que os está incomodando. Isso é muito lindo, né, Ana Gabi? Muito lindo. E outra coisa que a gente foi trabalhando também foi exatamente, né, a identificar, ajudá-lo a identificar e a expressar as suas emoções, né? Inclusive com uma das nossas ferramentas, uma das ferramentas do método Core de Coaching, que é o Kit Emoções. Em alguns momentos, quando acontecia algum momento de crise, algum conflito, ajudava ele a entender o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, a identificar como se sentir, como gostaria de se sentir. E ele chama a ferramenta, né, de as carinhas, porque tem as fisionomias, né, e a nomeação de cada um dos sentimentos. E aí, no primeiro momento, Márcia, ele falava assim, olha, mamãe, mas você vai continuar perguntando? Lá vem você de novo com essas perguntas. Mas por que você está perguntando tanto, mamãe? Ai, mamãe, pergunta de novo. No começo era assim. E aí, ao longo do tempo, quando ele via que essas conversas traziam soluções e ele se sentia da maneira como ele gostaria, ele começou a ver que essas conversas funcionavam. Né? E aí ele passou a pedir, quando tinha alguma situação, até às vezes na escola, ou algum conflito com alguma coisa que ele gostaria de resolver com algum amigo, ele falava, mamãe, você pode pegar aquelas carinhas para eu entender aqui uma coisa? Eu estou precisando entender uma coisa. Beleza, pegava a carinha e ajudava ele. E um terceiro momento foi o seguinte, que ele pedia para conversar daquele jeito. Mamãe, você pode fazer aquelas perguntas? Porque eu estou me sentindo assim e eu gostaria de me sentir de outro jeito. Ele falava, né? Eu estou me sentindo chateado com isso que está acontecendo e eu queria que fosse diferente. Você pode me ajudar com aquelas perguntas para me ajudar a achar uma solução? Que lindo, então, para procurar solução. Exatamente. Agora, olha só, Ana Gabi, o que você entregou para o João é algo que ele vai carregar para o resto da vida, que é a capacidade de ele próprio lidar com as situações difíceis que lhe apresentam, porque a vida vai apresentar situações difíceis eternamente.
A vida é essa coisa que você está agora muito bem no trabalho, daqui a pouco tem um chefe te perseguindo, você está muito bem num relacionamento, aí surge uma traição, você está muito bem numa coisa que você está gostando de fazer, vem alguém te tira essa coisa. É a vida, né? É a vida. Você está muito bem numa amizade, esse amigo simplesmente resolve encrencar e não te liga mais. Você fez alguma coisa que não agradou, a pessoa simplesmente. Gente, eu hoje fiquei sabendo de uma coisa muito louca. Vou até te contar isso aqui, porque foi um caso real. Foi um caso real. Foi o amigo do meu genro. Esse rapaz completamente inábil. Ele já é um adulto, porque o mais comum é a gente ter adultos inábeis no que diz respeito a lidar com as emoções, né? Ele completamente inábil, e aí ele chegou um dia em casa, ele trabalhava bastante fora de casa, eles tinham combinado que a esposa ficaria tomando conta dos filhos e ele passaria a trabalhar, enfim, até que as crianças tomassem uma idade e tal. Um dia ele chegou e aí tinha de jantar estrogonofe de salsicha. Ele virou as costas e nunca mais voltou. Uma pessoa que certamente essa relação já tinha tido muitos estrogonofes de salsicha, né? Muitos estrogonofes de salsicha. E aí, aquele foi o último estrogonofe de salsicha que ele simplesmente ele não conversou sobre todos os outros, né? E simplesmente se ausentou. Algumas pessoas fazem isso, elas simplesmente se ausentam. Os adultos fazem isso, se ausentam, não querem lidar com aquilo. E outros ficam embirrados, emburrados, mal-humorados. A gente vai ter uma live essa semana que a gente vai falar um pouco mais sobre essa inabilidade e a importância, lógico, da gente ensinar nossos filhos a conseguirem nomear suas emoções, a conseguirem identificar o que pensam e, ao mesmo tempo, também o que sentem como decorrência, né? E sabe, Márcia, hoje tem um plus. Hoje tem um plus que é assim, abrindo o jogo aqui, sendo muito honesta, não existe mãe perfeita, pai perfeito, não existe aqueles pais de margarina, do comercial de margarina, né? Não existe. Então, assim, claro, sou uma mãe que de coach na maior parte do tempo, mas algumas vezes vem uma sugestão também, sabe? Filho, faz assim. E aí ele me responde, Márcia, ele fala: não, mãe, eu acho que assim não vai ser legal para mim. Eu prefiro fazer assim, assim, isso faz mais sentido para mim. E aí, então, neste momento, eu tenho um filho que de coach, né? Um filho coach também, que me ajuda a continuar aprendendo com ele. Ele fala: não, eu acho que assim não vai funcionar para mim. Tem uma outra forma que eu vou encontrar ainda. Às vezes ele vai encontrar ainda, às vezes ele já tem aquela solução pronta. Quando a Letícia ouve umas coisas como essa que você acabou de contar, e a gente às vezes assiste também essas coisas aqui com as crianças, e ela diz assim: mamãe, nós estamos criando monstros. No bom sentido, né? No ótimo sentido. Porque outro dia o Rafael virou para a Ana Clara e falou assim: ô, mamãe, você já havia me dito que não gostava que eu gritasse, e você está gritando agora. Olha que coisa mais linda! E aí ela falou assim: desculpa, meu filho, eu gritei mesmo, você tem razão. Né? Então, outro dia, ele virou para o pai e disse assim: ele estava muito bravo com o pai, muito bravo com o pai. E aí o Tiago teve uma conversa bacana, e a Ana Clara teve uma conversa bacana, ajudando ele a perceber o que ele sente, o que ele pensa. E aí ele falou assim: o papai. Aí ele chegou à conclusão que é assim: eu tô com raiva do papai porque o papai está doente. Aí não juntou, né? Não juntou. Aí a Ana Clara pergunta assim: peraí, me explica melhor isso. Como é que é? Ele está doente, você fica com raiva? Mamãe, se ele morrer. Olha só, a raiva era do medo. Na verdade, era medo. Sim. E aí ele falou assim. Aí a Ana Clara falou assim: então você está com raiva do papai porque o papai está doente, porque você, na verdade, está com medo dele morrer. Ele falou: Aí o pai abraçou muito. Ele falou assim: o papai só está com uma gripe, o papai vai ficar bem. Ele agarrou. Mas até então ele estava assim, muito brabo. Eu não gosto de você.
Porque a criança ela vai ficando confusa com os sentimentos e os pensamentos dela e simplesmente ela ataca para qualquer lado. Mas esse é assunto de outro dia que a gente vai fazer uma live. Antes de se ausentar, deveriam procurar um psicólogo. Bacana, Jéssica. Olha só, pessoal. A gente alongou muito essa live, mas foi maravilhosa, Ana Gabriela. Muito obrigada pelo seu carinho, por você disponibilizar esse tempo aqui com a nossa audiência. Tenho certeza que você contribuiu imensamente com muitos pais, com muitas mães. E aí, pessoal, dica não resolve, conselho não resolve, piteco de pai, de mãe, de amiga não resolve. O que vai resolver é você ter ferramentas, você ter técnicas e uma nova abordagem no relacionamento com seu filho. Só isso resolve, que é o que a gente te ensina no método. Te ferramentaliza e ajuda você a simplesmente se conectar consigo e a ter novas atitudes, novos comportamentos com os seus filhos. Vem fazer o programa com a gente, o curso que a gente iniciou, que está começando hoje, já uma grande quantidade de pessoas se inscreveu, já está iniciando seus estudos, que é o Mãe Melhor Versão, que é um pocket do programa de formação. Ainda hoje está num preço muito legal, amanhã volta para o preço normal. Então, se você deseja, aproveita o descontão que tem no dia de hoje. Muito obrigada, Ana Gabi, pelo teu carinho, por estar aqui conosco. Obrigada, Márcia, adorei o papo. Prazer estar com vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.